Olá, boa noite. Colegas, né? Eu costumo dizer a Carol, né, a professora Carolina Tec, né, está dando essa disciplina para vocês aí no curso de História, né, no segundo ano da Unicentro, né, no campus de Coronel Vivida, né, próximo aí de Pato Branco, né, eu já vou falar até por que eu citei já logo de cara Pato Branco também. A gente costuma dizer o seguinte, né, que o graduando ele já é o nosso colega de trabalho, porque uma vez que você está no curso de licenciatura, você está habilitado a dar aulas, você pode participar de processos seletivos, você pode se inscrever, né, não só em processos seletivos do Estado, mas processos seletivos, por exemplo, do SESC, do SENAC, e você pode, enfim, né, atuar na área e levar o seu conhecimento, levar a sua sabedoria, a sua experiência de vida e o aprendizado do curso, né, através das matérias que os colegas aí do Departamento de História, né, da Unicentro levam para a sala para vocês, né, para outros espaços, né. E é interessante pensar o curso de História, né, principalmente na questão da história oral, que eu sei que vocês ainda não viram isso, vocês verão nos próximos anos, né, e é engraçado falar dos próximos anos, porque nós estamos quase no meio de abril de 2021, mas ainda não terminou 2020, o que é muito curioso, né? Isso no momento de pandemia, né? Eu estou rindo um pouco aqui, mas é mesmo no sentido para descontrair um pouquinho, né? Mas é curioso, né? Como esse momento da pandemia, né? Principalmente vocês que são da história, como vocês terão muito material, um farto material para dizer para as próximas gerações o que foi que aconteceu nesse período, né? O que é que nós estamos vivendo dessa década que terminou e nessa nova década que está para começar, considerando, né, que nós ainda não terminamos o ano letivo, mas que já estamos aí em 2021, né? Então, é uma linha tênue que separa o presente, o passado e o futuro, né? No meio, quase no meio já, abril é o quarto mês, né? Do ano, eu já considero que o primeiro semestre ele realmente está se findando, mas não terminou o último o último bimestre, né, de 2020 do ponto de vista curricular. Mas ok, né, com toda essa enrolação, todo esse começo aqui é mais no sentido da apresentação, para a gente falar um pouquinho sobre literatura oral, sobre escrevivência, sobre Conceição Evaristo, para a gente pensar rapidamente, né, uma participação bem leve aí que eu vou ter com vocês hoje, né, pensar no que uma escritora, né, que foi empregada doméstica, que a mãe foi lavadeira, ela foi lavadeira, com todos os perrengues que passou, pensando aí nas nossas cidades do interior do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, pensar mais aí no contexto do sul do Brasil, que não aparece muito, né, no sentido de pobreza, né, e às vezes de extrema pobreza que nós temos, né, considerando aí o caso do estado do Paraná, que tem uma hidrelétrica que já foi a maior do mundo, né, hoje não é mais, mas está entre as 3 maiores hidrelétricas do mundo e nós ainda assistimos de forma muito triste, né, pessoas que não têm energia elétrica em casa, né? É o caso ainda, infelizmente, né, de estudantes, inclusive aqui da Unicentro, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Pensar como que funciona a distribuição de renda, como que a literatura, como que a história, que são duas possibilidades aí de licenciatura, podem pensar e atuar no sentido de defender essa população. Porque parte da nossa população, que compreende aí por volta de 10% dela, já tem defesa suficiente. Né? E vocês, a história, sabem dos mecanismos de defesa que existem, né, para a parcela dessa população. Mecanismos de defesa que não atende, que não atinge, que não chega, né, para os demais 80, 85, 90% da população, dependendo do contexto de distribuição de renda que nós temos no país. Né? Neste momento, nós temos aí aproximadamente, segundo dados do próprio governo federal, quase 40 milhões de pessoas desocupadas, desassistidas, desempregadas ou desalentadas. Né? Então, são números assim absurdos, alarmantes, considerando que Portugal tem por volta hoje de 9 milhões e 400 mil habitantes, daria para dizer que nós teríamos então 4 estados de Portugal, estado no sentido de nação, né? Não gosto muito desse termo, porque esse termo tem uma carga aí também muito colonial, né? Muito de separação de classes também, né? Mas pensando no Estado, né? Nessa coisa maior, nessa coisa governamental, seriam 4 estados de Portugal
morrendo de fome, né? Daria para a gente pensar então também aí do ponto de vista da imigração. Mas vamos lá de Conceição Evaristo. Primeiro, Rafael, parabéns, você que está assistindo nossa aula, né? Você que é inclusive que é dessa turma, né? Pela ideia brilhante, né? E por essa sensatez, por essa ousadia, né? Ousadia no momento tão difícil, né? De querer montar uma biblioteca quando os livros estão sendo taxados no Brasil, quando nós temos aí a Receita Federal dizendo que quem compra livro é rico, então o livro tem que ser sim taxado, né? E isso demonstra muito bem quem é que está na Receita Federal, o que eles pensam a respeito acerca dos livros, né? De quem pode ter acesso a livro, de quem pode ter isso que eu tenho aqui nas minhas costas, né? Que isso não apareceu do nada, é fruto de muito trabalho, fruto de muita entrega de muitas pessoas no meu entorno que me ajudaram nesse processo de construção no meu conhecimento, né? Era o meu sonho ter uma biblioteca. Se fosse hoje, eu não teria, com esse pensamento da Receita Federal, né? Então você não taxa iate, não taxa jato, mas taxa livro, porque supõe-se que pobre não lê, não tem interesse em leitura e não tem vontade de ter livros, né? Agora é interessante, né? Onde foi que essa galera se formou para pensar isso, né? Com certeza não leram a nossa querida Conceição Evaristo, que está aqui, tem o mesmo livro dela aqui atrás de mim, né? Eu coloquei um exemplar ali, além de Becos da Memória. Está aqui também, né? História de Leves e Grandes e Parecenças, Poemas da Recordação e Outros Movimentos. E o Ponciá Vicêncio, que é o famosão, que inclusive foi tema, né, da minha dissertação de mestrado, né? Hoje à tarde, né, nessa sexta-feira, eu acho que vocês vão ver essa aula depois, mas eu vou falar do dia porque eu acho que é legal a gente localizar geograficamente, né? E a gente localizar dentro desse espaço, né? Em que momento que a gente está falando, como que as coisas aconteceram e o que levou a gente, inclusive, a fazer alguns comentários, né, acerca do que eu quero aqui compartilhar com vocês hoje, né? Sexta-feira é um dia muito importante para a gente, né? Porque é um dia de fechamento da semana, né? É o dia que as pessoas se entregam para o descanso, é o dia que as pessoas correm para despachar tudo aquilo que começou na segunda-feira e que não deu tempo de fazer até na quinta. Então, dependendo da leitura, e por isso que as aulas de sexta-feira à noite sempre são tão complicadas, né? Eu me lembro de algumas aulas que a gente ia de van, né, saindo de Guarapuava, rodando aí os 162, 163 quilômetros até chegar na porta aí dessa sede escolar, né, que é a Unicentro, né? E como que sempre as aulas de sexta-feira eram aulas assim muito concorridas, né, por ser um campus avançado, mas ao mesmo tempo aulas muito difíceis, né, pelo cansaço da galera, pelo fato de muitos e muitas de vocês não serem da cidade, mesmo sendo do entorno, mas acaba sendo uma viagem de 30, 40, 20, 10 ou até 70 quilômetros, dependendo de alguns alunos e alunas, né? E a ansiedade de terminar logo as aulas, quando haviam as aulas presenciais, para encontrar os amigos, encontrar as amigas, né? Descer para jogar uma sinuca aí 4 quadras para baixo aí, né? Ao lado do posto de gasolina, alguns desciam para tomar cerveja, né? E a gente fala isso com muita tranquilidade porque nós estamos falando com adultos, né? Afinal de contas é um curso noturno e é um curso de licenciatura numa universidade. Então é normal haver esse tipo de discussão e a gente sabe que a galera descia para fazer isso mesmo, né? Mas a sexta-feira, para além disso, ela é um dia muito simbólico também, porque ela marca um momento que você está um pouco mais nostálgico das coisas bacanas que aconteceram na semana, esperançoso pelo final de semana, mesmo neste momento de pandemia, mas também um pouco angustiado pelo que não foi realizado, né? Então, se a gente pensar nesse passado, presente e futuro, eu acho que dá para começar aqui com a Conceição Evaristo, né? E eu vou ler rapidamente aqui. Eu vou ler no sentido de uma tentativa de declamação, porque eu não declamo poemas, né? Professor, a gente faz. Eu sou crítico literário, eu não sou declamador de poemas, né? Eu tento declamar, mas é uma leitura, né? Eu vou fazer uma leitura aqui, que é o Vozes Mulheres. E aí a gente fala um pouquinho sobre esse poema, um pouco da Conceição Evaristo e da importância da biblioteca e desse movimento, né? Que está sendo feito aí na região de criar uma biblioteca comunitária, né? Poema Vozes Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio.
ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias. Debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa, versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Esse poema, Vozes Mulheres, né? Foi escrito em 1990, ele demorou um pouco para ser publicado. Na verdade, ele foi publicado em 90, mas ele tinha sido composto antes, porque a Conceição Evaristo não conseguia publicar. Como muitos autores e autoras no Brasil, né, que não estão próximos, né? O Terry Eagleton, né, ele é um cara da literatura, mas que tem um pé na história, ele fala muito sobre isso, né? Quem é que consegue publicar, em que tempo consegue publicar? Então vamos pensar, se você hoje é amigo do governador do estado, do prefeito da sua cidade ou do presidente da república, e é escritor, e você está ali no meio, né? Você participou do projeto de campanha, você participou da campanha, você colaborou com textos, né? Corrigiu os textos dos pronunciamentos, né? Daí a nossa importância, né? De conhecimento histórico e também conhecimento da língua portuguesa literário, né? Você tem uma possibilidade real de ter o seu livro publicado. Isso é um fato, porque livro custa, você precisa de distribuição, precisa de uma editora, precisa de capa, papel custa caro, né? Tinta custa caro, e aí tem toda a questão do transporte, o livro pesa, né? Nós tínhamos uma política, por exemplo, né, de não pagamento de imposto, né, de transporte sobre livros que não existe mais. O Correios, por exemplo, teve uma política na década de 90 e na década de 2000, até na década de 2000, mas mesmo na metade, por volta ali de 2003 a 2005, de não taxação de envio de livros, mas isso também não existe mais. Então, quer dizer, né, para as pessoas aí que têm um ganho salarial de até 2 salários mínimos, né, publicar livro, distribuir o livro é uma coisa bastante complicada, né? Então, chegar essa voz, né, chegar esse poema potente, você deve, esse é um poema muito potente da Conceição Evaristo, né? Na sala de aula ou mesmo, né, na casa das pessoas, é uma tarefa bastante árdua, bastante difícil, né? Mas vamos pensar juntos aqui o que o poema está trazendo para a gente, né? Primeiro que ela começa, né, com uma geração de mulheres, né, que foram capturadas e foram raptadas no continente africano. Eu não vou falar dos aspectos históricos porque vocês já estão discutindo isso na disciplina. A disciplina, ela na verdade está terminando, e no terceiro ano vocês verão muito mais sobre isso, e também no quarto ano, além do trabalho de conclusão de curso, que vocês já devem começar a pensar sobre ele, né? Abrindo aí uma expectativa, uma possibilidade, né? Considerando que nós já temos uma biblioteca com o nome da querida Conceição Evaristo, aí na cidade de Pato Branco, ao lado, né, que fica 20 quilômetros aí de Coronel Vivida. Idealizado, inclusive, pelo Rafael, que está aí nesse momento assistindo a nossa aula, né? A nossa aula não, a nossa participação aqui, né? Eu acho que é legal falar isso, porque quem dá aula para vocês é a Carol, não sou eu, né? Mas vejam, quando ela começa com o poema Vozes Mulheres falando da bisavó, primeiro que ela está recuperando parte da história e da memória da família dela, né? Então ela vai lá no continente africano, retorna no Atlântico, né? Atravessa todo esse Atlântico negro, banhado em sangue por conta dessa aventura, né? Capitalista, e essa aventura nazi-fascista da época, né, que ainda não tinha esse nome, de pensar que corpos humanos poderiam ser corpos para gerar lucro, né? Ou seja, objetos. Então são corpos como você tem o corpo do texto, como você tem o corpo das máquinas, né? Como você tem o corpo do plantio, e como se fosse uma commodity, né? Então o corpo negro visto como uma commodity, mas não, inclusive sem alma, né? Inclusive sem o seu valor civilizatório, sem a sua língua, sem o respeito a tudo
que passa, né, pelo corpo de qualquer pessoa. Então ela vai e recupera, né? Ela fala desse choro, dos porões do navio. É um porão totalmente diferente do navio negreiro, né? Que é um outro poema bastante conhecido no Brasil, mas o olhar é outro, né? Porque uma está dentro do porão, vejam bem, o eu lírico, né? Ele está lá dentro do porão, fazendo a narrativa do que está acontecendo no porão. O outro, o navio negreiro, está no tombadilho, está lá em cima, né? Está no espaço aberto, no espaço descampado, está no espaço da liberdade, falando sobre o outro, sobre quem está no porão. Então esse é o primeiro olhar. Depois tem a questão da avó, né? Aí a voz da avó dela, né? Já aí no período da escravidão aqui no Brasil, né? Falando sobre as cozinhas, né? Sobre a violência no campo. E aí de campo nós entendemos muito bem, porque o Paraná é um estado totalmente agrário, né? Totalmente voltado ao campo, e nós sabemos o que é lidar com o campo. E lidar com o campo aqui no sul é pior, né? Em alguns aspectos, porque nós temos o problema do frio. Nós temos o problema de ter que levantar aí 4, 5 horas da manhã para ir para o eito, né? Muitos de nós, das nossas famílias, passam por isso, e ter que tomar uma graspa logo cedo, né? Assim, junto com uma bergamota, né? Chupar uma bergamota junto para poder ter condição de trabalhar no eito sem, por exemplo, ficar gripado, né? Então é muito comum. Isso, por exemplo, não seria possível ser feito em outras localidades que são muito mais quentes quando amanhece o dia. Vamos pensar, por exemplo, no centro-oeste, que 4h30, 5 horas da manhã, o sol já está aí, já nasceu, né? Você já vê a arara voando, e não é assim que funciona no sul, né? 4, 5 horas da manhã ainda está escuro, o dia vai amanhecer por volta das 7, 7h30, né? Pensando assim, agora de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Então é um pouco mais complicado. Mas imaginem isso há 120 anos atrás, né? Vamos tentar imaginar isso há 120, não, há 100 vamos botar 150 anos, mais ou menos, por volta de pensar em 1870, 1850, que já dá depois aí uma ideia, né? Dessa data que eu estou colocando para fazer um paralelo aí com a Guerra do Paraguai, por exemplo. Pensar nos lanceiros negros, né? Quem eram essas mulheres que trabalhavam, né? Nas cozinhas, né? Que gemiam baixinho, né? Como diz o poema. É algo para ser pensado, né? Como que era a situação naquele momento, se hoje ainda é complicado, né? Aí depois ela vai falar que a voz da mãe dela, né? Da mãe dela, da geração da mãe dela, ecoa outras vozes, né? Pensando, por exemplo, em recuperar o direito, em pensar nos direitos trabalhistas, né? Aí eu acho que vale a pena voltar para 2013, 2014, 2015, quando o Brasil tinha uma mulher na presidência da República e que foi votada, né? Depois de muito tempo ter ficado engavetado, né? Isso lá na Câmara dos Deputados, né? O projeto que equiparava, né, ou buscava algum tipo de equiparação de compensação para os trabalhadores domésticos, que passou. E houve na época, né, vocês não vão se lembrar disso, mas na época, nós estamos falando só de 6 anos atrás, né, uma gritaria nacional de uma certa classe média, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, e nos jornais, né, vou citar o nome da Nusa Leão porque ela fez isso, ela escreveu num editorial, ela participava do editorial do jornal Globo do Rio de Janeiro, né? Falando que aí tinha ficado difícil, né? Porque além de você ter que dar presente para empregada doméstica, você ainda tinha que registrar e ela ainda dormia na sua casa. Mas veja bem, né? Quem é que dorme no trabalho sábado e domingo? Quem é que dorme? Isso é algo análogo à escravidão, de certa forma, né? Trabalhar de segunda a sexta, entrando, por exemplo, 5h30, 6h30, 7 da manhã, e aí nada contra quem tem empregado doméstico, né? Mas o problema é a maneira como parte dos empregadores tratam os seus empregados domésticos. É a maneira como isso é tratado, né? E aí a pessoa sai daquela casa que ela lavou o banheiro, limpou o quintal, se pendurou na janela para limpar os vidros, né? Nos grandes centros, onde tem grandes edifícios, esse tipo de coisa acontece. Ela não comeu na mesma mesa que ela montou, né? Que ela arrumou, que ela pôs o prato, que ela pôs os talheres, que ela pôs as panelas, né? Ela come lá no quartinho escondido depois e come as sobras, então aí vale a pena a gente pensar, né? Em Sobrados e Mucamos, né?
o que que aquele texto tem a nos dizer, mas que eu quero crer que vocês vão tomar conhecimento dele um pouco depois, mas é só aí dando um panorama do que pode vir depois aí nessas aulas, quando a gente pensa a questão de história de África e a africanização do Brasil, né? Como que é isso, né? Como que a gente lida, né? Como que a questão da escravidão não ficou resolvida e como que ser empregado doméstico no Brasil é um desfavor. As pessoas têm vergonha de dizer, né? De bater no peito assim, olha, eu sou lixeiro com muito orgulho, né? Eu sou gari com muito orgulho. Eu sou frentista com muito orgulho. Eu sou carteiro com muito orgulho, né? Ser servidor de alguém, né? Estar a serviço de alguém, mas ganhando valores irrisórios. E quando você consegue uma conquista, né, pensando nesses direitos trabalhistas, que é evocado aqui pelo eu lírico, né, na terceira geração de mulheres, né, dessas que já estão empregadas domésticas, como que tudo isso aconteceu? Né? Então fica aí para a gente pensar e para vocês pesquisarem, né? E aí a outra geração, que aí eu acho que dá pra gente falar tranquilamente, né? A voz da minha filha, né? Ecoa versus agora, né? Do ontem, do hoje, do agora, ela fala isso no final, trazendo outras discussões, né? Trazendo outras pautas possíveis, né? Pra gente pensar qual que é o papel das mulheres, né? E qual que é o papel principalmente das mulheres negras nesse país, né? Essas vozes, né? Como que elas aparecem? É claro que nós tivemos todo esse dilema aí recente do Big Brother Brasil, né? Que houve uma confusão ali do que é o papel da mulher, né? De algumas mulheres, né? Por conta de um problema mesmo de formação, né? Vamos pensar na Carol Conká, que é aqui do estado do Paraná, né? Da cidade de Curitiba, né? Que teve uma fala bastante feliz em algum momento, né? Falando sobre a questão da xenofobia, né? Desclassificando uma outra mulher que é do Nordeste. Então aí nós tivemos aí um entrecruzamento de olhares equivocados, né? De uma maneira totalmente, né? é, 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 de falta de tato, de falta de percepção, de falta de empatia com o outro, né? Mas aí pior com a outra, no sentido de não compreender quem ela é efetivamente numa cidade que tem o triste título de cidade mais racista do Brasil, ou pelo menos a capital mais racista do Brasil, né? Então são coisas que dá pra gente pensar numa interseccionalidade, né? E ver até que ponto que a xenofobia está ligada ao racismo, né? Está ligado à homofobia, também está ligado com a dificuldade, né? De pensar o papel da importância da mulher, principalmente quando essa mulher é negra, se ela for gorda, piora, né? E aí a gente vai pensando, né, em todas essas possibilidades. É claro que eu estou falando de um cenário que talvez seja desconhecido para alguns e algumas de vocês, considerando a baixa parcela da população negra que há no oeste do estado do Paraná. Porém, nós temos uma parcela de negros e negras que tem crescido muito, que são o grupo de haitianos, né, que estão aqui na nossa região. Tendo alunos, inclusive, aí no campus de Coronel Vivida, né, principalmente, e lá na UTF-PR também, em Pato Branco, né, que estão matriculados, né, além de Laranjeiras também, na Universidade da Fronteira Sul, que estão matriculados nas nossas universidades que são públicas, né? E o papel da universidade pública é servir a qualquer público que esteja dentro do nosso estado. Do estado, no sentido assim, não do Paraná, mas do Brasil, né? Pensando o estado, essa coisa maior, né? Porque o público para nós é qualquer um que precise e qualquer um que consiga entrar e que tenha a documentação necessária. É diferente aqui, né? Aqui, o estrangeiro, se ele estiver morando no Brasil, se ele fizer o vestibular e passar, ele entra. É direito, porque ele é morador da terra, ele contribui, ele deixa seus impostos aqui, ele aluga casa, ele compra no mercado da esquina, compra na padaria e por aí vai, né? Então, o poema Voz das Mulheres, ele é muito interessante porque essa narrativa, né, informa, não é uma prosa, mas é uma poesia, né? Esse é o lírico, né? Quando ele traz essa série de colocações aqui, ele não está falando de um passado, né? Ele não está falando apenas das mulheres, ele não está falando apenas dessas mulheres que foram escravizadas, mas ele está falando de um contingente da nossa população que historicamente tem sido apagada. Constantemente, nós estamos vivendo, inclusive, um processo neste momento, né, de tentativa de apagamento novamente, né, e de se criar de novo uma ideia de que esse país tem uma democracia racial. E isso cabe uma discussão, né? Mas essa discussão eu acho que eu vou deixando para a Carol, né? O que eu queria mesmo era
apresentasse bem rapidamente, de forma bem sucinta, né, esse poema da Conceição Evaristo, e dizer que você pode buscar mais, ó, lá na biblioteca que está sendo idealizada aí pelo colega de vocês, né? Quero agradecer a professora Caroline Tech, né, do Departamento de História, né? É sempre parceira, né? Sempre muito inquieta, sempre muito atenta às coisas que estão acontecendo, não só dentro da sala de aula, não somente dentro da universidade, mas dentro do entorno da instituição, inclusive se preocupando, né, e buscando informações em outras cidades, né? E pela oportunidade da gente sempre poder dialogar, beleza? Qualquer coisa estou disponível, falem com a professora Carol, e no que a gente puder, a gente sempre vai estar junto, tá bom? Fiquem bem e um ótimo final de 2020 em abril de 2021.